Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Bastonária. Já foi extraordinariamente útil esta audição. Eu acho que não tinha nenhuma dúvida de que assim seria. Foi, aliás, aprovada por unanimidade, mas, em todo caso, foi muito útil porque o objetivo destas audições que estamos a realizar e que realizaremos também com os bancos, elas partiram de uma iniciativa inicial do CDS, a que todos os partidos aderiram. E bem, que pretendem perceber esta coisa tão simples. Nós tivemos o anúncio de medidas de emergência de apoio às empresas. Empresas que ou ficaram sem clientes, ou ficaram sem matéria-prima, ou foram obrigadas a encerrar, enfim, tudo o que nós sabemos que aconteceu. A 18 de março foram anunciadas, não as primeiras, mas as primeiras linhas com garantia do Estado, os tais 3 mil milhões de euros. Nós, estamos a 21 de abril, portanto passou mais ou menos um mês, aquilo que nós queremos perceber é, no fundo, se este dinheiro chegou às empresas, e aquilo que a esmagadora maioria delas nos tem dito é não chegou, e portanto passou um mês e o dinheiro não chegou, e numas linhas em que toda a gente dizia que o ponto fundamental era a rapidez, portanto terão sido muitas coisas, mas rápidas não foram de certeza. E depois chegaram a que empresas e em que condições, porque também é importante que cheguem às empresas que mais precisam. É evidente que numa crise em que, por exemplo, empresas do setor, estou-me a lembrar da restauração, estou-me a lembrar dos cabeleireiros, estou-me a lembrar de muitas microempresas que são quase, eu diria que são trabalhadores por conta própria, que montaram o seu negócio, que criaram 1 ou 2 ou 3 postos de trabalho porque as coisas correram bem, é essas empresas que, em muitos casos, terão condições para, quando começarem as medidas de desconfinamento, digamos assim, abrir as portas, mas têm condições para abrir as portas se conseguirem não abrir cheias de dívidas e manter o mínimo de funcionamento. É essas que têm que chegar. E têm que já ter chegado. Porque chegar agora já chega tarde, porque elas já estão a dever alguma coisa. Muitas já terão que estar a dever até salários, como é evidente. Porque se o que nós dizemos no layoff é que as empresas pagam primeiro e depois a Segurança Social vai lá devolver, é bom de ver que isto implica elas terem dinheiro para pagar primeiro. Em alguns casos já se foram endividar à banca e já lhes foram pedir os resultados de 2019, que obviamente não existem. Portanto, o que é importante aqui, e foi por isso que também pedimos para os ouvir, é muito simples. O Governo apostou numa estrutura de apoios que é, sobretudo, baseada no crédito e não na liquidez. Não é baseada em entregar dinheiro às empresas, é baseada na ideia de que as empresas se endividam e que conseguem, assim, manter-se a funcionar. Eu acho que esta escolha tem a ver com o facto dos recursos do país não serem ilimitados, serem até muito limitados, e nós temos um país com uma dívida muito alta. Acho que seria preferível dizer esta verdade às pessoas, que é mais pura e cristalina do que estar a fingir que não há limites. Mas nós, em relação a estes limites, podemos fazer muito pouco. Já em relação à rapidez e cortar com a burocracia, podemos ter feito muito mais. E essa é que é a questão. Se nós temos pouco dinheiro, se nós temos 1/3 em percentagem do PIB ou 1/4 do que tem a Alemanha para dar às suas empresas, bom, ao menos que não estejamos a sobrecarregar com mais lentidão e mais burocracia. E é nesse sentido que lhe perguntava, muito concretamente. As sociedades de garantia mútua continuam a exigir a prestação de contas de 2019, ainda agora? O Ministro da Economia dizia há uns dias que as sociedades de garantia mútua demoravam 2 dias a aprovar. Bom, não é isso que diz nenhuma empresa, e suspeito que também não é isso que dirá nenhum banco, e eu gostava de entender isto até porque demoram 2 dias a aprovar depois de terem pedido estes documentos todos, alguns dos quais são impossíveis de dar, e por isso é que demoram 2 dias a aprovar. Demoram 2 dias a aprovar para empresas que têm o seu próprio departamento de contabilidade e conseguem produzir estes documentos. Agora, empresas que têm um gabinete de contabilidade que está sobrecarregado a fazer coisas que nunca fez e a tratar de coisas que, aliás, nem são da sua responsabilidade, como é o caso de layoffs, mas imagino que esteja a ser assim, é evidente que terão dificuldade em fornecer isto. E isto é particularmente preocupante porque nós temos sido, e bem, exigentes na fiscalização dos bancos, mas é preciso ver que as sociedades de garantia mútua têm como acionistas, sobretudo, o IAPME e o Turismo de Portugal. Portanto, quando o próprio Estado é o primeiro a dar o péssimo exemplo, bom, se calhar também convém aumentar o nível de fiscalização e de exigência em relação ao próprio Estado. Em segundo lugar, o que eu perguntava é que juros é que estão a ser exigidos. É na ordem dos 3%, sendo que as sociedades de garantia mútua vão buscar 1%, e, portanto, estarão os bancos a ir buscar cerca de 1,5%, mais 0,5% em taxas, despesas e comissões, mais alguma coisa que ainda vão ganhar, porque o juro não é zero, a taxa de juro é negativa. Portanto, estamos a falar aqui de margens que são substanciais. Depois,
confirmava a questão dos avalos pessoais, já disse aqui que tinham sido sim pedidos e que se iria ver agora se deixavam de ser pedidas. Se estas exigências burocráticas afetam sobretudo as microempresas, e é uma forma também de afastar do crédito as empresas que mais precisam e aquelas para as quais foram criadas. E por último, eu perguntava-lhe em relação à questão da ACT, porque ela é particularmente importante. Porquê? Porque surgiram relatos de algumas situações de abuso. Eu lembro-me até de ter sido anunciado que estavam proibidos os despedimentos ilegais. Os despedimentos ilegais sempre foram proibidos, não é? Mas às vezes esta política de anúncios e de grandes indignações faz-se assim com este tipo de declarações grandiloquentes. O que eu perguntava é se, na realidade, o que está a acontecer, essa autoridade para as condições do trabalho, que era suposta ir fiscalizar os abusos materiais e impedir os abusos materiais, com os mais poderes que tem tido, ou em vez de fazer isto, aquilo que tem ido fazer é sobrecarregar com burocracias inúteis empresas que estão a fazer o possível e o impossível para salvaguardar salários e postos de trabalho. E, portanto, esse é um trabalho de fiscalização da Assembleia. Eu perguntava-lhe isso e já agora, em relação não apenas aos reembolsos do IVA, mas também aos reembolsos do IRS, se tem conhecimento de alguma situação em que já tenham sido recebidos os reembolsos de IRS numa altura em que não preciso de explicar o quanto as famílias precisam de ver devolvido esse dinheiro que emprestaram ao Estado já no ano passado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. A palavra à Sra. Bastonária para responder. Começaria só por... Falta-me uma resposta ali ao Sr. Deputado Duarte sobre o pagamento por conta, mas que acho que é importante ainda referi-lo, até porque acho que é uma questão importante também para todos os deputados aqui presentes. Eu acho que o pagamento por conta, de facto, não se justifica neste ano, pelas razões que referiu. Se nós estamos a trabalhar e o pagamento por conta é um adiantamento feito com base nos resultados do ano anterior, estes resultados deste ano não serão seguramente semelhantes, que é o normal na continuidade do negócio das empresas, e, portanto, acho que, efetivamente, os pagamentos por conta, quer das empresas, quer dos vulgarmente designados recibos verdes, em IRS, deviam ser suspensos, ou pelo menos voluntários, porque existirão empresas que mantêm as suas condições e o adiantamento também tem um efeito depois de minimizar o imposto pago final, se ele existir, mas as empresas aí avaliarão se têm ou não essa capacidade, se conseguiram e foram as felizes contempladas em poder dar continuidade à sua atividade ou não. E, portanto, nesse caso, mantendo, mas acho que devia ser voluntário para todos os pagamentos e, inclusivamente, ajustada até na fórmula de cálculo para uma situação que permita reduções ou pagamentos de menor valor daqueles, porque há empresas que podem querer pagar, imagina tiveram uma redução de 50% da atividade, podem no fazer em conformidade com isso. Portanto, haver uma flexibilização voluntária destes pagamentos por conta, e, ao limite, não os fazer se assim entenderem as empresas, em que fazem um pagamento por conta voluntário. Isto é, eu quero pagar este valor, pago este valor para adiantar, porque sei que reduzi 20%, porque sei que reduzi 30%. E, portanto, haver uma flexibilidade, uma flexibilização de que as empresas escolham o pagamento por conta a efetuar. Acho que era muito mais realista, atendendo à realidade que vivemos e à falta de disponibilidade de tesouraria que as empresas estão a viver e, portanto, o pagamento por conta não deixa de ser uma antecipação de imposto que exige disponibilidade de pagamento efetivo. E, portanto, era só esta que ainda me faltava. Quanto à Sra. Deputada Teresa Cecília Meireles, peço desculpa, vamos aqui agora então às suas perguntas. O dinheiro chegou em condições, olha, aquilo que nós sabemos é que praticamente não chegou. Os primeiros empréstimos, mesmo esses, ainda estão muitos deles a chegar, mas chegaram bastante tarde. Os novos não chegaram, não estão a chegar rapidamente e quanto àquilo que referiu em relação às sociedades de garantia mútua, acho que tem sido o maior entrave. Eu até diria que, em relação às empresas já de maior dimensão, em que houve a pressão para encerrarem contas e que encerraram contas e que enviaram tudo para as sociedades de garantia mútua, as sociedades de garantia mútua estão a demorar quase um mês a dar as respostas. É essa a resposta que temos das empresas e dos contabilistas. Portanto, isto para aquelas que cumpriram tudo aquilo que exigiram. Fecharam as contas, enviaram tudo e, mesmo assim, estão a demorar. E sabemos de casos concretos de cerca de um mês para dar a respectiva resposta só da parte das sociedades de garantia mútua.
Por isso, acreditamos que não estão a facilitar este processo, estão a ser um entrave, e isso é uma coisa que tem que ser ultrapassada. E por isso achamos que às microempresas o dinheiro não está a chegar. As informações dos contabilistas em relação às empresas, é esta a informação que temos, e mesmo em relação às que nós próprios acompanhamos, e portanto não está efetivamente a chegar com a rapidez necessária. Quanto à questão das microempresas, as microempresas, não há dúvida, e volto a reforçar isto, que são as mais prejudicadas em todo este processo. Acredito que as empresas de maior dimensão tenham e consigam outro tipo de contactos, até pelo que já, no fundo, tinham em termos de relações com os bancos, e por isso as microempresas acabam por estar prejudicadas e acabam por não ter a liquidez necessária. Agora, eu disse-o desde o primeiro momento, uma questão que eu acho que referiu aí que é muito importante, é que como é que o Governo baseou muito a resolução para esta crise com base no financiamento e como é que isto tudo se vai pagar a seguir. A Ordem, desde o momento em que tem falado sobre estes assuntos, tem pedido e sugerido que haja uma parte de fundo perdido, que é extremamente importante, porque as empresas não vão ter capacidade para fazer face a tudo isto depois. E isso é uma preocupação que temos de ter, retomar atividades que estiveram suspensas sem entrar nenhum tipo de rendimento durante 2 meses. Vai ser muito difícil. Quando é que esta situação está ultrapassada pelas empresas? Quando é que as empresas vão conseguir chegar ao seu ponto de capacidade de resolução dos seus compromissos que tinha em fevereiro? Portanto, vai ser para recuperar estes 2 meses. Em muitas delas entrou zero dinheiro, zero rendimento, e estamos a falar de tesouraria, zero cash. Vai ser muito difícil conseguir recuperar estes 2 meses que perdeu. Por muito que se esforce, por muito que queira, vai ser um processo lento. E por isso, a base e no fundo os apoios se basearem principalmente muito no princípio e financiamento, não acho de facto que seja a solução ideal para as empresas portuguesas, que são empresas que não têm realmente reservas, que não têm aquela sustentabilidade que seria desejável em qualquer empresa. E por isso preocupa muito que assente nesse ponto. E acho que daqui a 6 meses, se isto tudo passar brevemente e tivermos o encaminhamento que se espera que tenha, vamos viver então a fase seguinte, que será tão ou mais preocupante como esta. Os juros exigidos, aquilo que sabemos é que andavam na ordem dos 3% a 4%, efetivamente. Já baixaram ligeiramente, portanto, hoje as condições, já tudo se ajustou, enfim, a comunicação social, os senhores deputados, as ordens, todas juntas temos feito chegar, enfim, todas estas informações. O Governo tem tentado procurar intervir também nisto e, de facto, hoje em dia já não são tão altos como seriam. Mas, obviamente, quer dizer, as sociedades de garantia mútua com uma percentagem, o banco outra percentagem, tudo isto somando, quem paga são as empresas. E, portanto, ainda que tenha descido um bocadinho e se calhar agora situa-se na ordem dos 3%, eu diria que é excessivo para as microempresas e para a capacidade que elas têm de resolver estes seus compromissos. Quanto às questões do ACT, é um bocadinho isso que referiu. Eu acho que os abusos têm que ser evitados e acho que, obviamente, que nestes contextos, infelizmente, há sempre quem abuse. Há sempre quem não esteja de forma correta neste processo e que os abusos têm que, obviamente, se salvaguardar no que respeita aos trabalhadores das empresas. Mas acho que não são estes 19 pontos que vão ver quando eu vos fizer chegar que vão evitar os abusos. E por isso é que acho que é só uma carga burocrática que não vai trazer, nem vai proteger os trabalhadores. E, portanto, acho que há aqui, mais uma vez, a tal falta de razoabilidade total neste processo. Aliás, eu diria que não sei como é que as microempresas vão conseguir constituir estes dossiês, porque, como disse bem, as questões do layoff, em parte, não são da responsabilidade do contabilista, pela parte tudo o que respeita ao trabalho, são realmente a competência dos advogados, e a parte que respeita aos contabilistas refere-se mais à própria entrega do layoff, porque eles são parte do processo.
à garantia das reduções de atividade, tudo isso, mas o contabilista já tem ido muitas vezes além daquilo que é o seu trabalho, na necessidade de apoio às burocracias que são pedidas às empresas. Mas isto está a ser pedido pela ACT, já envolve situações que o contabilista mesmo queira nem pode ajudar. Primeiro, porque não são coisas no âmbito da sua competência, até admito que todas as empresas para responder a isso, calhar vão ter que recorrer a advogados, e neste momento não têm capacidade sequer, muitas vezes, financeira para o fazer. Os contabilistas não vão responder a coisas que são do foro interno das empresas, se têm ou não medidas para o Covid, se têm máscaras, se não têm máscaras, quer dizer, as perguntas são neste âmbito. E por isso é uma coisa que o empresário vai ter que fazer e nós sabemos que a maior parte dos empresários não está preparado para isso. Portanto, quanto tempo é que o empresário? 10 dias úteis para fazer um dossiê destes? Numa altura de confinamento em que ele está preocupado também com as outras questões, não me parece sequer que seja execuível. E por isso acho que é uma questão que vos deixava aqui como uma preocupação grande, de que acho que todos aqueles 19 pontos que são pedidos não vão evitar abusos e só vão trazer necessidade de se preocuparem com respostas burocráticas que em nada beneficiam a economia e as empresas, muito menos neste momento. Se for mais tarde que venham pedir algumas destas informações, eu percebo perfeitamente e os abusos têm que ser evitados. Só que há tempos para tudo e os tempos não são estes, certamente. Quanto ao IRS e aos reembolsos, tanto quanto sabemos, ainda não há reembolsos de IRS, portanto ainda não começaram, aliás. Há um prazo, normalmente o Governo antecipa sempre os prazos limites deste reembolso. Este ano ainda não há indicação disso e, portanto, ainda não começaram a ser pagos, mas têm sempre até julho, até porque imagino que também existam outras prioridades agora em termos de gestão, mas o que sabemos é que não houve efetivamente situações de reembolso sejam já pagos, pelo menos que tenhamos conhecimentos até hoje. E normalmente a ordem é a primeira a ter conhecimento de tudo. Qualquer inspeção, qualquer coisa, aparece logo algum contabilista que é sempre o intermediário a comunicar, portanto temos essa, e até agora não tivemos de facto informação de nenhum.